Graça e paz. Graça e paz, amados. Interessante, né? A Bíblia, ela jamais se contradiz, ela sempre é real. Por isso que ela diz aqui que a volta de Cristo não seja no sábado e nem no inverno. Ou seja, num dia de feriado, onde nós fazemos o que queremos, e no inverno, que aí amamos a cama. Então, graças a Deus. Na semana passada, lembra o que nós falamos? Realmente você não lembra. Eu falei sobre compreendendo as circunstâncias da vida. E nós vimos que 4 situações acontecem com todos nós. A primeira delas, qual é? Provação. A provação, ela vem da parte de Deus e ela vem para testar a nossa fé. Por exemplo, Deus precisa, não que ele não saiba, mas ele tem que ver em nós, ou através de nós, o quê? A aprovação daquilo que ele nos prova e nós fazemos. Se nós formos aprovados, como nós vimos José, como nós vimos Jó, como nós vimos Davi, o próprio Jesus Cristo, ele foi provado e aprovado ali no deserto quando foi tentado por Satanás. E quando nós não somos aprovados, aí vem a segunda situação. E qual é a segunda situação? Não. Aí vem a disciplina. Nós estamos falando em situação. A primeira é provação, a segunda é disciplina. Se eu não sou aprovado, eu vou ser disciplinado por Deus, aonde Deus expõe a minha falha. E aí muitos dizem, mas Deus não faz isso. Como Deus vai fazer isso? É só nós olharmos uma das situações mais incríveis que tem na Bíblia, é a de Davi. Davi se prostitui com Batseba, Davi mata Urias, e de Davi até hoje são mais ou menos 3.000 anos. E em 3.000 anos, todas as gerações que houveram na face da terra, elas conhecem o pecado de Davi. Olha que exposição. Então ele foi disciplinado, o seu pecado foi exposto. A mesma coisa acontece conosco. Quando não somos aprovados, não nos arrependemos, nós vamos ser o quê? Expostos. Disciplina. A terceira situação que nos acontece, nós vimos, é o quê? Semeadura e colheita. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo. A Bíblia é muito clara. Tudo aquilo que o homem semear, o homem e a mulher também, né? Tudo aquilo que o ser humano semear, isso ele vai colher. Não tem. Uma das leis que não falha, na realidade todas as leis divinas não falham, mas uma lei que é certa é a lei da semeadura e da colheita. Então muitas vezes estamos colhendo coisas que nós damos o crédito a Satanás, repreendemos e nos levantamos, quando na realidade é uma semeadura nossa. Por exemplo, se tivermos uma alimentação totalmente desleixada, qual é a tendência? É nós ficarmos doentes, sem sombra de dúvida. E a quarta situação qual é? Ataques do diabo. Aí nós não temos nem que aceitar e muito menos receber. Nós temos que repreender. Mas aí nós vamos para Tiago. Tiago vai nos dizer o seguinte, ó. Sujeitai-vos a Deus. Então, sim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ao diabo nós resistimos. Isso é claro. Então, essas 4 situações nós vimos. E então, baseado na lei da semeadura e da colheita, e bem como também na da disciplina, nós podemos ver que nós vamos entrar hoje então no seguinte, ó. Pecado, transgressão e iniquidade. Abra a palavra de Deus, ou então apenas leia aqui para lermos na mesma versão, é o Salmo 51. Quando Davi, após o seu pecado com Batseba, ele vai falar algumas coisas e diz assim, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Transgressão, iniquidade. Purifica-me do meu
pecado. Pô, são 3 coisas. E aí vamos para o próximo. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E aí alguns dizem, mas Davi era filho de uma prostituta. É muita falta de entendimento. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Disciplina. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Amém? Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós precisamos do discernimento, nós precisamos do entendimento. E nós cremos que somente o Senhor é quem pode descortinar realmente a palavra de Deus para nós e nos dar esse entendimento. Então, dá-nos o entendimento, e não só entendimento, mas a disposição de colocarmos em prática. E daremos a Ti sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Eu começo com uma pergunta. Existe alguma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade? Primeira coisa que devemos entender é que nesse Salmo 51, os nossos erros são descritos de 3 formas distintas: transgressões, iniquidade e pecado. Por isso, para que compreendamos melhor essas 3 expressões, devemos entender que existem, guarde isso, existem distinções expressas entre esses termos. Existe. Cada termo reflete diferentes aspectos, mediante os quais o pecado pode ser contemplado. Ou seja, o pecado é fracasso, o pecado é erro, o pecado é iniquidade, é transgressão, é contravenção. E Davi usa no Salmo 51 essas 3 maneiras. Ele não estava... Quando ele fala transgressão, iniquidade e pecado, ele não estava apenas multiplicando palavras ou pegando sinônimos de palavra. Ele não estava querendo preencher espaço. Cada uma dessas palavras tem um significado distinto. E nós vamos considerá-las uma a uma. Então veja bem, a primeira delas é transgressão. A palavra transgressão e suas variantes aparecem 165 vezes na Bíblia. E significa o seguinte, rebelar, ultrapassar, ir além, sem acatar qualquer lei. A quebra da lei, ultrapassar um limite fixado. Ou ainda pode ser o seguinte, a transgressão, desviar-se de uma rota, cair para um lado, desertar e apostatar. Isso é transgressão. E ela nos leva a uma ideia, quer ver uma coisa? A ideia é de infidelidade ou de ato traiçoeiro, ou seja, quebra do pacto, quebra da aliança. Por isso, queridos, toda desobediência a uma norma, a uma lei, a uma aliança estabelecida é transgressão. Por isso, até nos manuais do Exército, das Forças Armadas, diz transgressão disciplinar. Ou seja, ele transgrediu a disciplina. Por isso tem uma punição. Então, tudo aquilo que nós fazemos, então, não faça isso, eu faço, eu estou transgredindo. Então, é transgressão. Então perceba então que o transgressor é aquele que desobedece uma lei. Por isso a palavra de Deus diz assim, Romanos 4,15, ela vai falar o seguinte,
Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Por exemplo, se a Bíblia não dissesse não roubarás, e alguém rouba, não seria erro, não seria uma transgressão, porque não tinha a lei. Mas como a lei diz não roube, se eu roubar, eu transgrido, eu cometo uma transgressão. Estão entendendo sim ou não? Para ver as diferenças dessas três coisas. Não são a mesma coisa. Veja bem outra aqui, ó, Romanos 5,14. Ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Por que Adão transgrediu? Não, Adão não pecou, Adão transgrediu, desobedeceu, porque Deus disse, desta árvore tu não comerás. E ele foi lá e comeu, disse assim, eu vou comer e pronto, e daí? Ele transgrediu. O qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, Adão, depois Cristo, é o que havia de vir. E outra passagem, Gálatas 3,19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Foi posta pelos anjos nas mãos de um medianeiro, Jesus Cristo. Então, toda quebra da lei, toda desobediência de uma norma estabelecida, chama-se transgressão. Só para ficar bem firme, ó. A transgressão é sempre uma desobediência explícita. Ou seja, eu quero fazer a uma norma ou lei estabelecida. Alguma dúvida de transgressão? Então, toda desobediência é transgressão. Por quê? Por que é transgressão? Porque a pessoa tem a lei escrita em sua frente, explicitamente, ela está vendo. Mas resolve não obedecer esta lei, tomando a decisão de ultrapassar os limites da lei. Perceba que a transgressão é uma violação daquilo que é exigido da nossa parte. E aí nós temos no pacto dos 10 mandamentos, na aliança da palavra de Deus, e a própria palavra de Deus toda, ela vai nos dar um norte, ela vai nos dar o quê? O que deve ser feito. Toda vez que nós desobedecemos, nós estamos transgredindo. Por isso, quando Davi diz que transgrediu, no verso 1 do capítulo 51, ele tem a convicção de que se apartou de Deus, que se rebelou contra o governo e a autoridade do seu superior. Perceba que Davi tem a convicção que transgrediu, que se rebelou contra os mandamentos de Deus. Por quê? Deus havia dito o seguinte, ó, não adulterarás. E Davi ignora este mandamento e adultera. Deus havia dito, não matarás. Estava escrito. E Davi tinha, ali está errado, quebrou este mandamento. Há uma quebra, há uma desobediência deliberada. Por exemplo, a Bíblia é clara quando diz, ó, no tempo que os reis saíam à guerra, era o tempo da guerra, era a primavera, passou o inverno, era tempo de guerrear, o tempo de defender os seus limites, era tempo de ganhar mais território. O exército de Davi foi, e a Bíblia diz que Davi ficou no seu palácio. Ou seja, ele já estava fazendo alguma coisa que não devia ser feita, ele devia estar com o seu exército. E aí, numa tarde, depois de uma cesta, preguiçosamente sai ao seu alpendre e enxerga alguém e manda chamar esse alguém. Ele tinha autoridade de dizer assim, manda aquela mulher lá tomar banho dentro de casa ou tomar banho, seja eu, num lugar escondido. Mas ele delibera, ele adultera e posteriormente ainda mata o marido dessa mulher. Ele desobedeceu, ele transgrediu conscientemente. Então, com a palavra transgressão, Davi estava reconhecendo isso. Ele estava dizendo assim, ó, Senhor, eu desprezei a tua mão, libertei-me dos teus braços amáveis, rejeitei a tua autoridade, fiz a minha própria vontade. Estas são as minhas transgressões. Ele pecou. Pecou por quê? Porque transgrediu. Então, queridos, toda vez
Por exemplo, morando num condomínio, aí está escrito, não pode estender roupa fora. A pessoa estende, ela está o quê? Transgredindo as normas do condomínio. Aí diz, a questão do trabalho, 8 horas tu trabalha, mas a pessoa pega ali 1 hora ou 2 por dia e ela vai para o banheiro, passar tempo, ver a internet. E, como eu já falei aqui algumas vezes, eu tive um conhecido que dizia, não, eu no trabalho eu corro para o banheiro para orar, eu fico ali meia hora orando no banheiro. Ele podia estar lendo a palavra, ele podia estar jejuando, orando, fazendo tudo ali. Ele mesmo assim estava transgredindo, porque ele estava roubando ao seu patrão. Durante o trabalho não é a hora de você estar orando. Eu digo, tirar um tempo para orar separado, porque você deve 8 horas de trabalho ao seu patrão. Se você quer orar, você ora no espírito ou na mente, mas tem que trabalhar. Amém? Então isso é transgressão. A desobediência, a quebra de uma norma estabelecida. Agora vamos à iniquidade. Veja bem, enquanto que a transgressão tem a ver com uma rebelião de algo, ou seja, você desobedece conscientemente a algo explícito, algo que está escrito, como os 10 mandamentos, algo externo e escrito. Iniquidade tem a ver com algo interno, com a perversidade da mente, aos impulsos maus do nosso íntimo, do coração e mente. O que é isso? Só para vocês terem uma ideia, vou passar a próxima aqui para você entender. Iniquidade é quando o pecado se torna algo totalmente natural em nossas vidas e achamos que não há nenhum mal em praticá-lo. Não temos mais vergonha de cometê-lo. É o caso específico da nossa nação. É o caso específico de toda uma agenda das Organizações das Nações Unidas chamada ONU, ao qual ela está impondo aos países que estão com ela aqui. Coloquem como lei o aborto. Coloquem como lei a diversidade de gêneros. Coloquem como lei a troca de sexo. Ou seja, tudo isso que é abominável a Deus, que é transgressão à palavra de Deus, ela quer que seja colocada como lei. Colocada como lei, todo mundo vai... As pessoas vão fazer, não todo mundo, mas as pessoas vão fazer como se não fosse... Mas está na lei, é lei, eu faço, e as pessoas não sentem mais nenhum problema de consciência. Como, por exemplo, a Bíblia diz, ame ao seu inimigo. E se ele tem fome, dá de beber. Se ele tem sede, dá-lhe de comer, de beber. Então, a pessoa simplesmente, não, eu odeio, eu tenho nojo, eu quero que morra, eu quero que se exploda. Bem feito, tomou, viu? Eu não gosto de você mesmo. Isso é o quê? Iniquidade. Você já está transgrediu, e a transgressão passou a ser algo normal, que já não lhe afeta mais. Eu só dei um exemplo, são vários. Por exemplo, tirar alguma coisa do trabalho. Um clipe, uma caneta, mas só um papel. Vamos dizer, se a empresa tem 1000 pessoas, e cada um por dia leva uma folha de papel. São 2 resmas. Uma resma está na faixa de uns 14, 15 reais. No final do ano, qual é o prejuízo que a empresa tem? Mas foi só uma folha. Só uma folha que você levou. Então, isso passa a ser o quê? Iniquidade. A transgressão já passou a ser algo normal, não me afeta mais. Iniquidade. Outra coisa, a Bíblia diz que quando a iniquidade chega ao coração do homem, endurecendo de tal maneira que já não sabe se aquilo que está fazendo é pecado ou não. E nós temos, queridos, eu tive colegas no trabalho, e nós temos hoje políticos mesmo, vocês conhecem, não vou dar nomes, em hipótese nenhuma, pessoas que são mentirosas contumaz, e elas acreditam que estão falando a verdade. Por quê? O coração foi endurecido, de tal maneira que já não sabe se aquilo que está fazendo é pecado ou não.
Ou seja, seu coração está tão endurecido que ele não se envergonha mais do pecado e não consegue mais reconhecer que é pecado. E aí, queridos, é tempo que Deus tem que julgar a pessoa, a sua terra, o seu povo e uma nação. E infelizmente, querido, eu digo para vocês, até um pastor o ano passado disse que nós estávamos já em juízo de Deus, em julgamento. Eu acredito que não. Mas nós estamos muito perto disso. Porque eu tenho dito que se Sodoma e Gomorra se ressuscitassem hoje, teriam vergonha. Vocês dizem, mas pô, nós nem pecado. Perto do que está acontecendo, mas nem pecado nós cometíamos. Porque hoje está... E isso, queridos, é uma agenda global. Tem nações já está... Depois fora, em off, eu vou falar algumas coisas para vocês depois, para vocês terem ideia do que está acontecendo. Então, a iniquidade tem a ver com as obras distorcidas e secretas no homem, no nosso homem interior. Eu maquino as coisas aqui dentro, eu posso até ter uma capa, posso até não transparecer, mas aqui dentro, por que Jesus disse o seguinte, ó? Os apóstolos, mas a Bíblia diz não adulterarás. Pois sim, a Bíblia diz não adulterarás, mas eu vos digo que quem olhar para uma mulher, e hoje, queridos, está muito mais para a mulher olhar para o homem, viu? Porque mudou muito. Os homens estão um bando de frouxo, mas as mulheres estão batendo para cima. Então, vamos dizer, não vamos botar o homem. Então, se alguém olhar para outra pessoa com um olhar impuro, ela já cometeu adultério. Por quê? Porque a coisa está aqui dentro. Aqui dentro a coisa maquina. Aqui dentro está a fonte de todo o mal. Eu posso até não expressar, mas aqui dentro a coisa já aconteceu. Então, isso é iniquidade. Já não me faz mal. Eu convivo com todo esse vulcão aqui dentro e... Então, a palavra iniquidade significa curvatura. Ou seja, refere-se a alguma coisa que foi curvada ou distorcida. Davi estava dizendo, olha o que Davi diz, ó, eu não só transgredi a tua lei explícita, seja os 10 mandamentos, como também em meu coração eu fui hipócrita, falso e simulado. Ele foi tudo isso. Porque, segundo alguns estudiosos, é que Davi, por 8 meses, Davi escondeu o seu pecado com Batseba. Até que ele foi confrontado por... Quem era o profeta mesmo? Natan. Aí, então, foi que ele se arrependeu. Mas até ali ele tinha sido hipócrita, falso e simulado. Nada tinha acontecido. Até que ele foi confrontado. Ou seja, meus pensamentos foram impuros e meus propósitos vergonhosos. Onde eu deveria ter sido sincero e puro, fui desonesto e perverso. No mais íntimo do meu ser, fervilham coisas vis, coisas ruins, que amam viver e se desenvolver nas trevas profundas. Sou um homem perverso e trapaceiro. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que em tudo dai graças. Então vamos pegar algo que é bem corriqueiro, e eu vi muito dentro da minha profissão sobre isso. As pessoas pegavam assim, recebiam o seu contra-cheque, ou orerite, como alguns falam, e diziam assim, isso aqui é um salário de miséria. Essa porcaria não dá para nada. No terceiro dia já acabou tudo. E a gente passa 27 dias do mês sem nada. Isso é agradecer, é dar graças por tudo? Um cristão jamais deveria fazer isso. Por mais que ele receba 10 reais só. Era para receber 1.000, recebeu 10. Senhor, graças te dou por esses 10 reais, porque eu sei que com esses 10 reais o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Se não for assim, volta. Murmuro, faço tudo, é iniquidade. Ao invés de eu agradecer, eu estou simplesmente murmurando, excomungando e dizendo que Deus não tem o controle de todas as coisas. É uma coisa bem sutil. Por que
que as emissoras, todas de rádio, televisão, jornais, elas só noticiam o que é ruim, e é interessante, tem uma grande propaganda contra as fake news, sobre as notícias falsas, mas a imprensa é a que mais notícias falsas dá. É impressionante como ela dissimula, como ela tenta levar para o lado que ela quer. E quando nós nos expomos a tudo isso, expomos, a mentira passa a ser verdade, o errado passa a ser certo, porque é impressionante. Uma coisa certa que deveria ser corriqueira, lá de vez em quando aparece, e aí vão lá em entrevista, todas as emissoras vão lá e tiram foto e botam nas mídias sociais, fulano de tal achou 27 mil, estou dando um número hipotético, 27 mil e devolveu. Que honestidade! Era para ser algo normal. Mas não é. Por quê? Porque o mal, a mentira, o engano, o errado, está tão em moda, tão sendo colocado, que as pessoas olhando aquilo, se expondo aquilo, porque nós somos aquilo a que nos expomos, somos o produto de tudo aquilo que nos expomos. E se nós nos expormos só isso, é isso que nós vamos ser. E passamos a cometer coisas, iniquidade, sem nenhum problema de consciência. Deu para entender sim ou não? Transgressão e iniquidade. Então, Davi havia se tornado não apenas um rebelde, mas também um perverso, um enganador. Ele havia não só maquinado o mal, mas colocado em prática esse mal. Porque primeiro ele tentou o seguinte, ele adulterou, teve a relação sexual com Batseba, Batseba mandou dizer para ele, estou grávida. Aí ele disse, o que eu faço? Manda buscar o marido, a gente dá uma folga para ele fica uma semana com ela, o filho é dele. Mas o marido era consciente, volta, mas capaz que eu vá ter prazer com a minha mulher se a nossa tropa está lá guerreando, o general está lá, ou seja, meu pessoal está lá e eu de jeito nenhum. E aí, tu não quer? Então tá, manda uma carta para frente, mata ele. Ou seja, ele foi fazendo, maquinou, foi vendo, e coloca em prática o mal. É isso que acontece. Infelizmente, isso é iniquidade. Algo dentro que se expressa. Davi tramou o mal, esta foi a sua iniquidade. O verso 2 diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E aí entramos no terceiro, pecado. E ele diz assim, logo adiante, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A palavra pecado no verso 3 significa tão somente o seguinte, errar o alvo. Pecado é isso, errou o alvo. É como quando alguém está atirando em algo e erra. Significa ficar aquém, antes do objeto que estava almejando. Eu almejo, meu propósito é alcançar tal coisa, mas eu fico muito antes. A gente faz uma campanha para arrecadar, por exemplo, 1 milhão. Aí se arrecada 100 mil. Ficamos muito aquém do 1 milhão. Então perceba como o entendimento de Davi a respeito de si mesmo foi se aprofundando. Olha bem, Opa. Saiu daí aqui? Acho que eu dei ESC aqui sem querer. Bota de novo. Então veja, eu sei, só que o dedão é grande, aí pegou duas. Então veja bem, voltando, Davi começou com o seu pecado visível. Davi começou com o seu pecado visível. E aí, todos viram o pecado visível, ou seja, ele pegou e cometeu, transgrediu. Ou seja, a sua transgressão. E em seguida, o que aconteceu com ele? Ele começou com o pecado visível, que todos viram, transgressão. Em seguida, ele passou para as obras distorcidas e secretas do seu homem interior, iniquidade. Mas agora vai muito mais profundo e nos diz que, mesmo quando não havia qualquer transgressão, que ele não estava mais desobedecendo,
Quando ele pensava que estava livre da iniquidade, ele ainda errava o alvo, ou seja, ele pecava. Por quê? Ele não mais, vão entender isso aqui, ele não mais estava adulterando, ou seja, ele não mais estava transgredindo, mostrando, colocando em prática. Ele não mais estava na iniquidade, ele não estava mais maquinando matar. E ele tinha pedido perdão e tudo mais, o pecado dele ainda continuava o quê? Assediando ele. Mas eu não transgrido mais, eu não estou mais em iniquidade, mas o pecado sempre está diante de mim, porque ele já havia cometido, o pecado estava sempre o acusando. O que diz ali Isaías 59, verso 2? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A iniquidade fez separação porque eu maquinei tudo. Então o pecado se materializa. E eu não consigo mais ver Deus. Só o pecado está diante de mim. É isso. As vossas iniquidades, a maquinação toda, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, queridos, Davi falhou. Davi não alcançou o padrão de Deus para a sua vida. Davi foi um homem que começou pedindo perdão por aquilo que ele era em seu pior estado. Ou seja, ele pediu perdão por ter adulterado, ele pediu perdão por ter matado Urias, ele pediu perdão por ter maquinado tudo aquilo. Mas antes de terminar, ele pediu perdão por aquilo que ele era no seu melhor estado. Por quê? Ele ainda era o rei, ele ainda estava dissimulando, mas ele ainda estava em pecado. Então ele pediu perdão pela sua transgressão, sua iniquidade, no seu pior estado. E também pediu perdão pelo seu melhor estado, que era o estado de pecado que ele estava. Veja bem, por que nós temos que pedir perdão mesmo pelo nosso melhor estado? Porque lá em Isaías 64, 6 diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. E não é verdade? Vira e mexe, estamos assim pensando, e dali um pouco já estamos maquinando. Como um vento, as coisas vão... Estou certo ou estou errado? E aí nós viajamos. E se nós não voltarmos, nós cometemos o erro. E você sabe muito bem, já expliquei o que é trapo de imundícia, né? Ninguém reutilizava aquilo. Era jogado fora mesmo. Então, quando a iniquidade chega ao coração do homem, de tal forma que ele fica tão endurecido que já não sabe se certa atitude é pecado ou não, mais uma vez falando, é tempo de Deus julgá-lo. É o que nós vemos, queridos, em Romanos 1, do 18 ao 32, que nós vimos já uma série, já até passamos essa ministração no rádio, onde Deus solta o freio. A pessoa quer cometer, é o caso específico que está acontecendo hoje. Homens trocando a forma natural, mulheres trocando a forma natural, ou seja, a iniquidade desregrou. E Deus soltou o freio. Se quer fazer? Pode fazer. É o próprio. Aí eu até posso acreditar, posso aceitar o que o pastor disse, estamos em juízo. Porque realmente, a própria Romanos diz que eles recebem em si mesmo a sua iniquidade, o castigo da sua iniquidade. Estão em juízo em si, cada um deles. Então, infelizmente, grande parte dos cristãos adora falar apenas da bondade e misericórdia de Deus. Só que esquecem que Deus é também 100% santo e por isso não pode aceitar o pecado. E a maior prova de justiça de Deus é que ele não poupou a vida do seu próprio filho naquela cruz. Escrito está que o salário do pecado é a morte. Então Jesus, quando toma o nosso lugar, ele só tinha uma coisa como resultado:
a sua morte. E é interessante que ali em Hebreus 9, 22, diz também o seguinte, ó, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus derrama seu sangue para perdoar cada um dos nossos pecados. Muito bem, Jesus, não, mas Jesus veio à terra e viveu muito bem, viveu sem pecado nenhum. Deus poderia dizer, eu acho que eu vou perdoar, eu acho que não vou deixar que o meu filho morra. Mas quando ele assume o nosso lugar, não tem como. Deus, por ser 100% justo, Jesus assume os nossos pecados, toma os nossos pecados, ele só tinha um caminho, o caminho da cruz, o caminho da morte. Ou seja, Deus fez justiça ao deixar que seu filho fosse morto na cruz. Mas ao mesmo tempo, vemos o quanto Deus foi misericordioso conosco, pois nós é que deveríamos ter sido mortos naquela cruz. E aí entra o seguinte, ó, aquela frase que a apóstola Valnice fala. Jesus não tinha do que morrer e nós não tínhamos do que viver. Mas Jesus tomou a nossa morte, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Por isso aquela canção maravilhosa, a terceira que nós cantamos. Eu sou o que dizes que eu sou. Alguém diz, mas você não sei o que tem. Eu sou filho de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E é interessante, se nós tivermos, só fazendo um parêntese, a consciência disso e nos posicionarmos nisso, fomos perdoados, sarados, salvos, justificados, glorificados. Somos filhos de Deus. Não temos que andar de cabeça baixa, não temos que andar conforme a cartilha do mundo. Se tivermos que morrer, Apocalipse 12, 11 é muito claro. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não tiveram as suas vidas por preciosa. Tem que morrer? Morramos. E 120 mil cristãos morrem naquelas regiões todas onde há perseguição por ano. É muito. E a gente não fica sabendo porque não interessa a mídia. Para que o cristão morreu? É como um policial. Morreu, você deixa. Agora, se morrer, até hoje não foi, cadê a investigação, cadê o resultado da morte da fulana, que não vou dar o nome. E aí é todo dia. Por quê? Porque interessa para eles. Por quê? Porque é uma pessoa que já andava em iniquidade, já tinha transgredido, já tinha maquinado tudo em iniquidade e vivia no seu pecado. Aí interessa para todos. Então, queridos, Jesus não cometeu nenhum pecado, mas ele sofreu tudo em nosso lugar. É o que diz a palavra de Deus ali em Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Mas ele morreu porque não prestava mesmo. Os próprios daquela época, ele vai morrer porque diz que é filho de Deus. Merece morrer. Por ele atingido e aflito. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E aí continua a dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, queridos, por esta razão, quando rejeitamos o que Jesus fez por nós, para a nossa salvação, Deus intervém e julga as nossas vidas e a nossa nação. Assim como ele fez no tempo de Noé, com o dilúvio, e assim como ele fez no tempo de Abraão, com a destruição da cidade de Sodoma e de Gomorra. E nós vivemos numa época onde tudo é permitido. Não podemos dizer, se eu me levantar contra qualquer coisa que está sendo feita, aí tem todos aqueles adjetivos. Ele vai de homofóbico até... Então vivemos numa época muito cruel. O pecado praticado com a maior naturalidade e muitas vezes aprovado pelos nossos governantes,
através de leis contrárias às Escrituras. Esses pecados se tornaram iniquidades, pois tomaram conta do coração e não existe nenhum arrependimento em relação a eles, porque se tornaram parte do nosso dia a dia, se tornaram parte da nossa cultura. Tanto é que a cultura afrodescendente ela é ensinada nas salas de aula. Se fosse apenas a cultura das danças, aquelas coisas, a cultura é uma coisa, mas aí entra junto no pacote o quê? O candomblé, tudo quanto vem de invocação de demônios. Então me pergunto, será que o mundo está evoluindo ou caminhando para uma completa destruição? Será que os ensinamentos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos líderes espirituais, será que os ensinamentos da palavra de Deus estavam errados? Será que os mandamentos de Deus já perderam o seu valor? Será que não precisamos ou não precisaremos prestar contas a Deus por os nossos atos? E na palavra de Deus, queridos, nós encontramos vários textos chamando a nossa atenção a respeito disso. Um deles é Romanos 12:2. Não se amoldem, ou seja, não entrem na moldura, no molde do mundo. Outras versões dizem, não se conformem, não entrem na forma do mundo. Do mundo é dos padrões. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós vimos na semana passada que muitas vezes a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é nos provar e seremos provados. Porque ninguém subirá de degrau, ninguém subirá de posição, ninguém alcançará a perfeição em Cristo se não for provado. Mas Deus nos ama tanto que quando não somos aprovados na provação, Ele ainda nos disciplina. Porque é o que diz Hebreus, Deus corrige, e algumas versões diz, Deus açoita a todo filho que recebe. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Então, muitas vezes, comprovarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vai passar por provações, muitas vezes não, sempre vai passar. E quando não somos aprovados, vamos ser disciplinados. 1 de João 12, 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno, mas nós somos de Deus. Eu sou o que dizes que eu sou. E eu não posso ser contaminado pelo que me envolve, que é o mundo. O mundo está aí. O mundo jaz no maligno. E Pedro diz que Satanás anda ao nosso derredor com tudo isso. Não vem com aquela... Às vezes pensa-se que o diabo vem com com tridente, com os olhos vermelhos e um chifrão e rabo. Não. Ele vem com coisas muito boas. Ele é astuto. Mas isso tudo jaz no maligno, está sob o poder do maligno. Veja bem, outra coisa. Apocalipse 21, 7 e 8 diz assim, o vencedor herdará tudo isto, o que diz anteriormente. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Mas, aí é para nós, covardes, para nós que eu digo, os que estão na igreja, porque deixa eu só abrir uma parêntese. Hoje, mais de 50% dos casais evangélicos se divorciam. Hoje é aceito e interessante que essa porcentagem já se igualou, às vezes passa ao número de divórcios do mundo. Os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem moralidade sexual, 76% dos evangélicos são viciados em pornografia. Os que praticam feitiçaria, quantos evangélicos olham ainda horóscopo? Feitiçaria.
Os idólatras, como nós temos idolatria no meio evangélico, onde até membros de igreja tatuam os seus pastores, os seus apóstolos. E outra, quando chega, tem um DVD antigo do Fernandinho, não lembro qual deles, que não dá para escutar, é um griteiro de umas mulheres histéricas, porque foi ao vivo, gritando, se rasgando de gritar, pior do que no mundo. Isso é idolatria. Sim ou não? E todos os mentirosos. E quantos pastores fazem isso, ou líderes? Era uma multidão, centenas e milhares de pessoas. Eu posso dizer isso aqui, e só estão vendo a mim. Oh, aleluia, por esses milhares de irmãos aqui no nosso culto. Mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Veja bem, incrédulos, depravados, assassinos, que são homicidas, imorais, fornicadores, adúlteros, prostitutos, homossexuais. E tem uma versão, eu não lembro qual versão, que fala ali no livro de Coríntios, quando fala que não herdarão o reino dos céus, e diz homossexuais passivos e ativos. Ou seja, os que praticam e os que aceitam. Feiticeiros, idólatras, mentirosos. Infelizmente, muitas dessas coisas que Deus condena, ou todas elas Deus condena, mas muitas destas que Deus condena já foram aprovadas como lei, dando o direito das pessoas de os praticarem sem que haja oposição, condenação ou repreensão. E quando uma nação legaliza o pecado e o seu povo passa a cometê-los naturalmente, então a iniquidade se tornou parte de suas vidas, ela foi institucionalizada e passa a ser legal. Esse é o momento em que Deus, mais uma vez dizendo, intervém trazendo julgamento. E quando isso acontece, todos nós sofremos porque fazemos parte da nação. Nós víamos quando acontecia em Israel, quando Deus intervia com escravidão. Nem todo mundo estava em pecado, mas todo mundo sofria. Por isso precisamos refletir em como está a nossa vida espiritual. Guarde isso daqui, Se já aceitamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, precisamos andar em obediência à palavra de Deus. Pois é uma contradição declararmos que Jesus é nosso Senhor e Salvador e, ao mesmo tempo, vivermos da forma que achamos melhor. E como tem. Não, sou cristão, mas não sou radical, não. Esse negócio, isso é fanatismo. Deus o livre. E aí, várias igrejas que parecem boates. Se como igreja do Senhor Jesus não nos arrependermos de nossas iniquidades, Deus irá nos julgar, pois olha, guarde isso, a responsabilidade tanto para o perdão como para a cura de uma nação depende dos filhos de Deus. É o que nos afirma 2 de Crônicas 7,14, mas vamos ver o 13 aqui, diz assim, se eu fechar o céu, o que é esse fechar o céu? Julgamento, vier com juízo, fechou o céu, para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente. Aí vem o 14, ou seja, o julgamento, o juízo foi liberado por Deus, da forma que ele achar melhor. E aí então entramos nós. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, eu sou o que tu dizes que eu sou, teu filho, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e erros e curarei. Umas versões diz sararei a sua terra. E aí o 15, para confirmar, vem juízo, entramos nós. E aí vem o 15 que diz, de hoje em diante os meus olhos estarão observando-os e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar ou
pelo meu povo, a minha igreja. Há um caminho. Nós podemos mudar tudo isso pelo arrependimento, mas não apenas nos arrependendo, porque muitas vezes já não temos mais do que pedir perdão, entre aspas, porque todo dia a coisa ela cresce. Mas nós temos também que ser exemplos do trabalho, exemplo na vizinhança, exemplo na cidade, exemplo nos negócios, exemplo em tudo. Porque, queridos, cristãos têm feito coisas erradas. Tem coisas, por exemplo, que não podem entrar na nossa nação. Medicamentos e outras coisas todas. O cristão vai em outra nação e esconde dentro de sapato, dentro de meia, e traz a coisa que não pode ser trazida. Como nós poderemos nos levantar e pedir perdão pelo pecado da nação se nós cometemos os mesmos pecados? Temos que ser, por isso diz, sal e luz. Sal e luz. Assim, queridos, como agiram Neemias e Daniel, que se colocaram em intercessão, pediram perdão do pecado da nação, é nossa responsabilidade nos arrependermos pelos pecados do Brasil. Deus ama o Brasil e quer transformá-lo para que, como nação, nós tenhamos prazer em viver em santidade e obediência a Ele. Posso ouvir um amém? Quando o Brasil estiver em Cristo, o pecado deixará de governar-nos, pois não conseguiremos viver na prática do pecado, pois o Espírito Santo nos convencerá do nosso erro. E para terminarmos, 1 de João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, se nós continuamos no pecado, não somos nascidos de Deus e não temos a semente dele dentro de nós. É um tempo, queridos. Só para você entender, os nossos erros são débitos registrados contra o nosso nome. Veja bem, os nossos erros são débitos registrados contra o nosso nome, dos quais o pagamento será exigido. Transgressão. Eu transgrido porque eu quero, porque eu sei que não posso. Os nossos erros são sujeiras enraizadas que contaminam tudo o que somos. Iniquidade. E os nossos erros são doenças horríveis, repugnantes, são enfermidades que precisam ser purificadas, os nossos pecados. Amém? Transgressão, iniquidade e pecado. Precisamos realmente nos colocarmos na presença de Deus e pedirmos perdão de cada um deles. Vamos orar? Vamos? Feche seus olhos. Pai, nós queremos, nesta manhã, confessarmos realmente os nossos pecados individuais, porque realmente nós temos transgredido. Quantas leis há, tanto da Tua Palavra, como da nossa Constituição, que estão em linha com a Tua Palavra, que nós transgredimos, que nós desobedecemos a cada dia. Pai, dá-nos consciência de cada uma delas, e que realmente possamos pedir perdão, nos colocar em Tua presença e pedirmos perdão. Pai, que toda iniquidade que possa estar dominando o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, tantas coisas que temos cometido como algo normal, mas que contraria a Tua Palavra. Pai, que toda essa iniquidade possa ser lavada, possa ser tirada, que nós possamos, como diz Romanos 12:2, cada vez mais nos enchermos da Tua Palavra, para que a nossa mente, o nosso coração sejam renovados, e essa iniquidade toda seja tirada do nosso meio, em nome de Jesus. E que assim nós deixemos de andar em pecado, que assim nós deixemos de sermos acusados pelo nosso pecado, que assim, ó Pai, a separação que foi feita
Quando nós pecamos, como diz Isaías 59, as vossas transgressões, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, a partir de hoje, nos colocarmos na brecha sobre a nossa nação, porque o Senhor mesmo diz ali em Ezequiel, procurei um apenas que se colocasse na brecha, para que eu não destruísse a nação, mas não achei. Que nós possamos nos colocar, não apenas um, mas, ó Pai, uma multidão de homens e mulheres conscientes de quem são em Ti, possam se colocar na brecha, se arrepender por cada pecado, e desta forma, Senhor, o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, o Senhor apague as nossas transgressões, limpe as nossas iniquidades, e o pecado que fala contra nós seja realmente, ó Pai, desfeito na autoridade do nome de Jesus. Ministra as nossas vidas e levanta-nos como intercessores, levanta-nos como pessoas que se colocam na brecha, arrependam-se por identificação pela nossa nação, e desta forma a nossa nação seja completamente transformada. Pai, dá consciência a toda a nossa nação, para que, ó Pai, agora, em pouco tempo, nesta eleição, nós podemos ter conscientemente a direção do Teu Espírito Santo, para votarmos segundo a direção do Teu Espírito, que não tenhamos políticos de estimação, que não tenhamos partidos de estimação, que não tenhamos, ó Pai, ninguém por estimação, mas conduzidos pelo Teu Espírito, possamos colocar homens e mulheres segundo o Teu coração, não perfeitos, mas que sejam inclinados a Te obedecer. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque abriste a nossa mente, o nosso entendimento nesta manhã, e Te pedimos, ó Pai, que seja conosco, e daremos a Ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia.